Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Bom dia, bicha! Aqui é Mário César, um dos criadores e organizadores da PalcCon, que é uma feira de quadrinhos e artes gráficas LGBTQIA+, que acontece agora no próximo sábado, dia 18 de junho, na Casa de Portugal, que fica na Avenida Liberdade, número 602, próximo ao metrô Liberdade, em São Paulo, SP. O evento é gratuito, das 11 às 20 horas. É só colar lá e conhecer diversos artistas gráficos queers dos quadrinhos e artes gráficas nacionais. E a gente se vê lá, galera. É necessário apresentar o comprovante de vacinação, tá? 2 doses no mínimo. É isso, um beijo e até dia 18. IBGE afirma não ter tempo hábil para a inclusão de LGBTQIAP+, no censo 2022. Censura a exposição Abecedário da Diversidade no Plaza Shopping em Niterói. O que é queerbaiting? Terça-feira, 14 de junho de 2022. Hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Ih, gata, se fudeu, já tá dominado, não tem essa não. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu na Folha. IBGE diz que vai adiar censo se tiver que incluir questões sobre orientação sexual. Publicado em 9 de junho de 2022 por Leonardo Vieselli. O IBGE afirmou nesta quinta, dia 9, que a inclusão de perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no questionário do censo demográfico inviabilizaria a realização do levantamento em 2022. A manifestação vem após o tema parar na Justiça. Na sexta-feira, dia 3, ao acolher pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal do Acre determinou a inclusão das perguntas no questionário. O problema, segundo o IBGE, é que não haverá tempo hábil para a medida, já que o início da coleta das informações está previsto para agosto. Na avaliação do Instituto, a inclusão também geraria impacto econômico severo, aumentando os custos do censo, além do orçamento estimado em 2,3 bilhões de reais. Sobre a decisão da Justiça Federal do Acre, o IBGE informa que, a menos de 2 meses do início da operação do Censo Demográfico 2022, não é possível incluir no questionário perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero, com técnica e metodologia responsáveis e adequadas, muito menos com os cuidados e o respeito que o tema e a sociedade merecem, afirmou o Instituto. O IBGE disse ainda que acionou a AGU, Advocacia Geral da União, para recorrer na decisão judicial e evitar o adiamento da pesquisa. Seria irresponsabilidade arriscar a integridade do censo demográfico enquanto principal pesquisa do país, ainda que por iniciativa inspirada em legítimas causas e boas intenções, afirmou. O Ministério Público Federal, que pediu a inclusão das perguntas no questionário, argumenta que a obtenção de informações sobre orientação sexual e identidade de gênero é importante para subsidiar políticas públicas mais eficientes com foco na população LGBTQIA+. A informação estatística cumpre um significativo papel na efetivação de políticas públicas por evidenciar questões sociais mais latentes. E é somente a partir do conhecimento da quantidade e condições de vida dessas populações que suas demandas sociais podem fazer parte da agenda estatal, afirmou o órgão na sexta. Após o início da polêmica, o órgão divulgou em maio um levantamento inédito relacionado ao tema.
De acordo com esse estudo, 94,8% das pessoas de 18 anos ou mais no país se declaram heterossexuais. Entre os entrevistados, 1,8% se disse homossexual, sendo desses 1,13%. Ou bissexual, que representam 0,69%. A pesquisa, porém, foi vista por especialistas como frágil, por ignorar a sexualidade de pessoas transgênero e promover um reforço simbólico da heterossexualidade como padrão. Não deixa de conferir a matéria completa que está aqui na descrição do episódio. Lá você vai ter várias informações sobre como vai ser esse censo, quais são as alegações do IBGE, enfim, são muitas informações importantes para a nossa comunidade. Mas eu queria trazer um trechinho aqui do que o juiz Erlei da Luz Brasil, lá da Justiça do Acre, disse, já se precavendo que poderia dar bosta. Ele lembrou que não tem garantia de veracidade nenhuma, né, nas perguntas e na metodologia aplicada no IBGE, e que isso já faz parte do questionário. É sabido que há entrevistados que, por segurança, não revelam verdadeiramente sua renda, e nem por isso o questionário deixa de ser realizado. Essa foi a fala dele e eu concordo. Tá entendendo? É muito importante que a gente preste muita atenção nesse IBGE, porque esse tipo de dado, né, que a gente chama esse recenseamento brasileiro, ele acontece de 10 em 10 anos. Ele já atrasou por conta da pandemia, ele vai acontecer agora, teoricamente, esse ano, começando dia 1º de agosto, e ele é a base dos estudos para a implementação das políticas públicas. Ou seja, se a gente não estiver no IBGE, a gente não vai ter política pública voltada para a nossa população em específico. Para você ter noção, o censo baliza, por exemplo, o quanto de dinheiro vai ser repassado para as prefeituras. Eu tô passada. Então isso não é só uma questão geralzona do Brasil, assim como a gente vê algo muito distante da nossa cabeça. Isso vai acontecer na nossa rua, no nosso bairro. Se a gente não tem esse tipo de número, o governo vai continuar invisibilizando as populações LGBTQIAP+. Deu em O Globo. Um dia após inauguração de exposição pela diversidade, shopping retira obras do corredor. Fui censurado, afirma artista. Publicado em 11 de junho de 2022, por Nayara Andrade. A exposição Abecedário da Diversidade, do artista plástico Diego Moura, entrou em cartaz no corredor do 3º piso do Plaza Shopping, em Niterói, nesta quinta, dia 9, à noite. E, menos de 24 horas depois, as obras foram retiradas do espaço. Com visitação gratuita, a mostra de arte digital pop é composta por imagens de personalidades da causa LGBTQIAP+, e por conteúdo informativo sobre o tema. A administração do shopping diz que a exposição foi transferida de local para não impactar o fluxo durante o período das vendas de Dia dos Namorados. Moura acredita ter sido censurado depois que o vereador de Niterói e pré-candidato a deputado estadual do PL do Rio de Janeiro, Douglas Gomes, gravou um vídeo no local e publicou em suas redes sociais dizendo que as placas que tratavam sobre sexualidade era um absurdo e que o centro comercial trabalhava para sexualizar as crianças, disse nas redes sociais, segundo a publicação. Estou confuso, magoado, tentando entender por que o Plaza falou que ia me proteger de qualquer ataque. De ódio. Antes mesmo da inauguração da exposição. Estava tudo certo até ontem. Todo mundo comemorando a inauguração da exposição. E hoje eu recebo a foto de um amigo me questionando. Cadê a mostra? Quando eu entrei em contato, ninguém me respondeu. Me deixaram totalmente desassistido. Conta Moura. O artista selecionou personalidades para homenagear e representar o movimento. A ex-BBB Linda Quebrada, o humorista niteroiense Paulo Gustavo, os cantores Elton John, Ludmilla, Luísa Sonza, Preta Gil, Pablo Vittar e Glória Groove.
Em paralelo, a ideia foi a gente apresentar o abecedário da diversidade, ensinar para os leigos o que significa LGBTQIAP+. As explicações usadas foram as mais simples, e a fonte primária foi o Brasil Escola. Existe uma equipe de diversidade no shopping, uma funcionária transexual que participou dos ajustes. Então, passou pelo crivo das pessoas que sabem do que se trata. A gente tomou todo o cuidado. Moura conta que na noite dessa sexta-feira, quando chegou ao shopping, encontrou todas as suas obras escondidas numa salinha em obras, cheia de poeira e cimento. E a gracinha do vereador já tava lá, o quê? Comemorando nas redes sociais. Eu sou obrigado? Ah, vai tomar no cu vocês, hein? E a real é que isso não deveria nem acontecer. A gente não tinha que viver em um eterno cabo de guerra entre conservadorismo e populações LGBTQIAP+. A divulgação e promoção desse tipo de conteúdo, principalmente como foi proposto na exposição do Diego, serve para informação da sociedade, gente. Não existe a mínima possibilidade da gente deixar de existir. Então, a gente forma e informa. E isso é porque a gente tem muito carinho e paciência com a humanidade, tá? Exatamente. A gente luta por direitos equiparados e respeito. Mas imagina se a gente lutasse por vingança. Tá culpado! É isso, de um lado existem os direitos humanos e a dignidade do ser humano, e do outro existe um monte de criança birrenta que não quer perder tudo que foi construído em cima de muita morte e violência sobre pessoas de outras maiorias minorizadas. Deu no Pure Break. Queerbaiting. O que é e por que é prejudicial à comunidade LGBTQIAP+. Publicado em 7 de junho de 2022 por Rahab Barros. Imagine isso, você tá assistindo o seu programa favorito, emocionado, quando os personagens queridinhos e do mesmo sexo esbanjam química, mas no final eles assumem uma relação heteronormativa com outras pessoas. Bem, a gente sente em te contar que você tá sendo vítima de queerbaiting. Recentemente, alguns fãs de Stranger Things ficaram bem incomodados com o fato da série não definir a sexualidade de Will, mesmo dando tantos indícios pela terceira temporada de que ele tem sentimentos por Mike. A partir daí, internautas começam a acusar a Netflix e criadores da produção de usar um membro do grupo queer como isca pela audiência. Mas e o que é um queerbaiting? O termo se refere a autores, escritores ou showrunners tentando atrair o público, dando indícios de que alguém é queer. Para lucrar em cima do tema, eles criam conteúdos para manter o interesse da comunidade LGBTQIAP+, sem que eles precisem ser realmente representados. Urban Dictionary define queerbaiting sucintamente como: quando um autor ou diretor dá dicas e reviravoltas inteligentes para pintar um personagem como possivelmente queer, para satisfazer o público queer, mas nunca diz abertamente que é para manter seu público heterossexual. Em 2014, o TV Guide argumentou que Supernatural apresentou queerbaiting. De acordo com um artigo, os produtores da série, sem dúvida, lucraram com Destiel, personagens Jim e Castiel, e encorajaram a ambiguidade na sexualidade de Jim. E ainda apontou que, à medida que o relacionamento de Cass e Jim ganhou mais importância na série nas temporadas 8 e 9, as classificações aumentaram. Embora a representação LGBTQ+, na tela esteja melhorando ano a ano, ainda há um longo caminho a percorrer antes que pessoas queer sejam vistas na TV e no cinema em todas as diversas formas. Com isso em mente, é importante que quando shows e cinema tocam essa narrativa, eles as tratem com cuidado e respeito. Usá-los apenas para atrair fãs e não desenvolvê-los não é bom. E
E eu fui dar uma leve estudada sobre queerbaiting porque eu não queria falar bosta aqui pra vocês. Abafa. Existem muitos conceitos que sondam as nossas comunidades que a gente não sabe explicitamente, que a gente não tem conhecimento profundo. E queerbaiting pra mim é um desses. Gata. Eu fui trocar um pouquinho com o Zé sobre isso. Zé que vocês conhecem, daqui do Bom Dia Bicha. E Zé mandou uma frase que eu achei incrível, que foi: toma 2 centavos de gays, mas eles não são nada além de brothers pra não afastar meu dinheiro da família tradicional. Zé Henrique que disse isso, gente. Eu fico assim, boba com essas amizades que eu tenho. Inclusive, Zé tem um podcast que chama Bisão Voador e Zé e Beck fizeram um episódio inteiro sobre queerbaiting. Eu sou fina, querida. É o episódio 94 do Bisão Voador, que se chama Vai um Queerbaiting aí? Sim, meu amor. O link do episódio vai estar aqui na descrição do programa. Vem! E ainda conversando sobre isso, ainda fui atentado a algumas outras coisas. Como é o exemplo da questão de Stranger Things, que o bafafá foi tão grande que os produtores já prometeram que no segundo volume dessa 4ª temporada vão explorar melhor a sexualidade de Will. Isso será uma reparação interessante pra gente? Será o suficiente? Não sei ainda, mas acontece. O sistema é foda. E uma outra coisa que eu preciso atentar você é que queerbaiting geralmente é uma estratégia de marketing utilizado tanto por livros como, enfim, qualquer tipo de mídia, e a ideia é gerar essa ambiguidade entre se a pessoa é bissexual, se a pessoa é homossexual, ou se a pessoa faz parte de alguma outra das letras das nossas comunidades, porque a gatinha tá querendo o Pink Money, né? Que merda, hein, gente? Você lembra da matéria de ontem que GG falou da Nielsen sobre como as nossas comunidades consomem conteúdo, são ativas nas redes e tudo mais? Então, é pra isso. Eles querem nosso Pink Money. E a gente só tem o quê, Vanessão? R$20. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! E eu queria avisar você que tá ouvindo esse programa e ouviu o de ontem, que infelizmente a gente teve um problema, que vazou uma pequena mensagem do GG, e eu espero que tudo tenha corrido bem com ele. Isso, Bia, amarra a mão, não, bota na boca também, porque não vai falar mais, só segunda-feira. E no início do programa você ouviu uma mensagem maravilhosa de Mário César chamando a gente para ir para PocCon. Esse é o Divulga LGBT, que vocês já conhecem. Vocês sempre têm um espacinho aqui de até 1 minuto para divulgar o seu corre. E a PocCon parece ser babado, hein? É uma feira LGBTQIA+, de quadrinhos e artes gráficas. É o quê? Pras gatinha nerd e pra lá. Eu amo demais. Gostaria de ter dinheiro pra consumir melhor. Gostaria, então não tá tendo. Abafa. Essa feira foi criada por Rafael Bastos e Mário César, que mandou a mensagem pra gente. E esse ano ela vai ser presencial. A entrada é gratuita. E se você estiver aí por São Paulo, no dia 18, você pode dar uma coladinha lá se você tiver as 2 vacinas, porque eu achei o máximo. A gata tá cobrando no mínimo 2 doses e é o mínimo mesmo. E ainda botou lá no site do evento: negacionismo não tem vez na PocCon. O babado é certo. Eu concordo, é muito. E pra você saber mais, tá lá o link na descrição do episódio, sim. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta, juntamente comigo, o Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E amanhã eu não estarei aqui apresentando o programa, voltarei para o cativeiro da CIA, onde os editores de todos os podcasts ficam, porque terá Zé Henrique Freitas nas vozes aqui do Bom Dia Bicho, aquela voz gostosa. Ai, amo muito, Miguel! Amo demais!
E semana que vem, quem sabe, pode ser que esteja aqui, a não ser que algum milionário aí, ativista aliade das causas LGBTQIAP+, mande um pix pra eu ir pra Parada do Orgulho SP, não é mesmo? Aí vai que eu não sobrevivo. E aí, gatinha? Não se sabe. Se você quer saber se eu consegui ir ou não pra Parada do Orgulho, me segue nas minhas redes sociais, @orodgomes, em tudo que é lugar. Tomar no Twitter e às vezes dou uma aparecidinha ali nos stories do Instagram. Te vejo até lá e amanhã você encontra o Bom Dia Bicha às 6 horas da manhã. É de segunda a sexta, gente. Bota fé que vai ter. Beijinho, tchau.